Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à TV B3 e a B3 para o roadshow do projeto de concessão dos serviços de água e esgoto do município de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. A B3 dá as boas-vindas ao prefeito de Governador Valadares, senhor André Luiz Coelho Merlo, ao secretário municipal de Planejamento de Governador Valadares, o senhor Jackson de Sobre, o senhor Camilo Fraga, sócio-diretor do Grupo Hauer, responsável pela estruturação do projeto, e aos presentes e aos que nos assistem pela TV B3. O evento terá duração de até 2 horas e a dinâmica será a seguinte. Iniciaremos com a fala de abertura do prefeito, o senhor André Luiz Coelho Merlo, e, na sequência, teremos a fala do secretário de Planejamento, o senhor Jackson de Sobre. Em seguida, será realizada a exposição dos principais aspectos do projeto pelo senhor Camilo. Após as exposições, os presentes e aqueles que nos assistem pela TV B3 poderão realizar as perguntas sobre o projeto e sobre a apresentação realizada, sendo reservado um período de até 30 minutos para considerações. No caso dos que estiverem participando remotamente, as perguntas poderão ser feitas pelo chat da TV B3. Na sequência, também poderão ser recebidas perguntas pelos jornalistas, também sendo reservado um período de até 30 minutos para as considerações. Então, passamos agora a fala para o senhor André Luiz Coelho Merlo, para a sua fala inicial. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Mônica. Muito obrigado aí. Em seu nome, cumprimentar todos os servidores da B3. Prazer estar aqui pela primeira vez. Cumprimentar o nosso secretário de Planejamento, o Jacos, que está à frente aí da modelagem, junto com o Camilo, da Hauer, que nos enviou uma MIP. E nós aceitamos essa manifestação de interesse do estudo, já que Governador Valadares, uma cidade polo de 300 mil habitantes, nós vínhamos com um problema para resolvermos o nosso saneamento básico. Boa tarde também aos empresários aqui, à imprensa, vejo outros consultores aqui, sintam todos cumprimentados. E Valadares é uma cidade polo de 300 mil habitantes, hoje fomos incluídos na área da Sudene, uma expectativa de crescimento rápida, a médio prazo aí. Nós já temos empresas internacionais investindo em Governador Valadares, é o caso da Wabtec, comprou uma empresa lá agora local, ou seja, estamos recebendo investimentos internacionais e temos uma cidade com problema de saneamento. Por isso, estamos aqui propondo essa concessão para buscarmos parceiros para a gente realmente resolver o nosso problema de tratamento de esgoto e água na cidade. Água, a gente tem mais de 104 mil ligações, e já temos muitos empreendimentos de parcelamento de solo em andamento, ou seja, um crescimento real da cidade, e por isso estamos aqui, para mostrar a nossa cidade, mostrar a nossa empresa, que é uma boa empresa de saneamento, mas nós temos esse problema de investimento para cumprir o marco regulatório, que até 2033 precisamos de ter no mínimo 90% do esgoto tratado e universalização da água, na sede, inclusive nos distritos. Nós temos vários distritos, e aí o Camilo vai poder estar apresentando todo o estudo aí. Então, muito obrigado pela oportunidade, vou estar à disposição para as perguntas, e claro que quem ganhar o leilão será muito bem-vindo na nossa cidade, e eu tenho certeza que terá bons retornos. Boa tarde a todos, e estarei à disposição. Obrigada, prefeito. Passamos, então, agora a fala para o secretário Jackson. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Primeiro, agradecer pela oportunidade da gente estar fazendo esse grande projeto, através da sua visão de profissionalizar o setor público, e esse é o melhor caminho. Mônica, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Também é a primeira vez que estamos aqui. A Hauer, que foi a empresa que manifestou o interesse de estudar o nosso saneamento básico e tratamento de esgoto. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, porque esse é o passo que a gente tanto esperava de um projeto de quase um ano, Um ano estudando,
toda a equipe técnica, tanto da Prefeitura, quanto do SAI, quanto da RAU, empenhado em fazer o melhor projeto para apresentar essa empresa de Governador Valadares para todos vocês. Fato é que a gente precisa melhorar ainda mais o nosso saneamento básico, precisa melhorar os nossos serviços, e com o novo marco regulatório em 2020, junho de 2020, nos deu essa oportunidade de, através da iniciativa privada, buscar essa solução. E nós estamos aqui hoje para esclarecer a vocês tudo aquilo que for necessário para que a gente possa fazer bons negócios em breve. Obrigado. Obrigada, secretário. Passamos, então, a palavra ao Camilo para a exposição sobre o projeto. Obrigado, Mônica. Agradecer a você, em nome de toda a B3. Nós sempre somos muito bem acolhidos aqui. Agradecemos a vocês por termos uma parceria de longa data, né, com a B3. Vários projetos nossos são modelados e licitados, né, leiloados aqui na B3. Parabenizar o prefeito André por esse momento. Acho que é um momento muito ímpar e parabenizar mesmo ao senhor pela visão, por ter sempre aceito todas as nossas indicações, inclusive uma dessas, estarmos aqui na B3 para melhor colhermos sugestões, observações do mercado, que no final das contas é quem vai participar e, se Deus quiser, disputar a concessão de água e esgoto de Governador Valadares. Agradecer ao secretário Jackson, que tem sido um parceiro na condução aí no dia a dia do projeto, e junto com ele agradecer Frederico é o nosso engenheiro, nosso head de saneamento, que foi responsável pela condução desse projeto, a equipe também da Prefeitura, nas consultorias, na consultoria da Conep, da Fabíola, da Mariana, aqui presentes, a todo o time que contribuiu aí para a modelagem. Vou pedir licença a vocês para ficar em pé, só para apresentar. Não, pode ficar, prefeito, se quiser, ou se quiser, tá bom. Só para ficar rapidamente aqui e dar a vocês um panorama geral do projeto. Pode passar, por favor. Bem, aqui uma visão macro do projeto, né, da sua viabilidade, o detalhamento, a ideia da universalização dos estudos, a modelagem. Aqui nós estamos tratando de uma PPP, de uma concessão patrocinada, e os senhores vão ver o porquê do patrocínio, porque a gente tem um recurso aplicado da Fundação Renova na modelagem econômico-financeira, então, por isso, a adoção da Lei 11.079. Pode passar. Começamos o projeto em agosto do ano passado, e aí, como o secretário Jackson, antes da gente começar o projeto, né, teve todo o momento de credenciamento, aplicação da MIP, até definirmos uma MIP exclusiva, e continuamos só Hauer detalhando o projeto. Em outubro, entregamos o estudo de engenharia, o estudo econômico-financeiro em novembro, o caderno jurídico em dezembro, e aí aqui estamos, janeiro, estamos então com o mês de janeiro como um todo. Cerca de uns 15 dias atrás, tivemos um evento na própria prefeitura, no auditório da prefeitura, conduzido pelo prefeito, para fazermos a apresentação e o lançamento, o marco da publicação do edital. Teremos amanhã, no dia de amanhã, a audiência pública em Governador Valadares, a nossa primeira audiência. Nossa expectativa é que a gente tenha um leilão no final de abril. Essas são as expectativas do nosso cronograma, né? Acreditamos que temos um edital já bastante maduro, esperamos e contamos com a participação dos senhores na consulta e nas contribuições, mas acreditamos que a gente consiga estarmos de volta, Mônica, aqui em abril, se Deus quiser, para o prefeito bater o martelo aqui desse projeto. Pode passar? O que a gente encontrou aí, um pouco já antecipado pelo prefeito, pode passar. Valadares é uma cidade que tem a universalização de água, mas não tem nenhum tratamento de esgoto, zero tratamento de esgoto.
Então, nós vamos... Pode passar? A gente vai apresentar um pouco disso aí. Acho que passou 2. Pode. Abastecimento de água, como eu disse, um alto índice de cobertura, 99 cacetada. É necessária a construção, já existem lá todas as lógicas e projetos para a captação do rio corrente, para que a gente possa ter um backup, efetivamente, da única captação que é no Rio Doce. O índice de perda é um índice de perda alto, né, e aqui existe uma otimização muito grande, e principalmente os investimentos em setorização. É necessário, obviamente, melhorias em captação, tratamento, reservação e distribuição, principalmente nos distritos, aí onde a gente está completamente desabastecido. Obrigado, Mônica. Desabastecido desse serviço. Só voltar. No esgoto. Engraçado. No esgoto, aquilo que eu disse a vocês, nós não temos, e esse é o diagnóstico maior, né? É a grande questão colocada. O município não trata nada de esgoto, então nós temos uma urgente implantação, e os nossos estudos colocam exatamente esses investimentos em esgoto para iniciar o projeto, a implantação da ET Elvamar Norte, interligação de interceptores e também o mesmo fato que eu disse da água, os distritos, por sua vez, também não têm nenhum tratamento de esgoto. Aqui, esse é o censo antigo, aí, 279 mil habitantes, a gente conversava hoje, né, prefeito, a expectativa e já a prévia do próprio censo agora de 23 é que Valadares ultrapasse 300 mil habitantes, são 104 mil ligações, né? Esse número é um número importante. Como eu disse aqui, nós temos um alto índice de perda, 47%, na nossa visão pode alcançar alguma coisa até perto de 52%, com dados um pouco ainda mais a serem refinados. Investimentos, aqui, 1.160 bilhões de reais, total de CAPEX para o período de 30 anos. Nós temos uma concentração de investimentos muito grande nos 10 primeiros anos, e aí principalmente, obviamente, para alcance da meta de 2033, são 811 milhões desse total de 1 bilhão, e nós temos um valor, 80 milhões praticamente, da Fundação Renova, que diz respeito a recursos do desastre de Mariana, né, como contrapartida a serem pagos ao município. Esse valor está colocado dentro da modelagem como um aporte a ser feito pela Fundação Renova. Então, essas tratativas, esses documentos estão na prefeitura, isso foi acompanhado e discutido com a nossa equipe, com a equipe da prefeitura e com a equipe da Renova, então esse valor também está colocado lá. Aqui, os investimentos, aquilo que a gente disse, a gente construiu uma elevação razoável, os 2 primeiros anos com bastante execução de projetos e ataque efetivo maior na questão de esgoto, e aí a gente começa uma escalada maior de investimentos, alcançando o pico aí de investimento de 120 milhões no ano 5. Nós temos 2 outorgas, esse é um pouco da novidade desse projeto aqui, dos outros projetos de água e esgoto que a gente mesmo modela, aproveitar e aproveitar o momento e fazer um pouco de uma propaganda aqui dos projetos que a gente está fazendo. A gente tem o projeto de Garapava, que é um município aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, que estava com um contrato vencido com a Sabesp, o leilão dia 24 de março. Então, temos o leilão agora, o edital já publicado, já foi a consulta. Então, temos o edital aberto de Garapava. Estamos fazendo aqui a apresentação de Governador Valadares. Iniciamos um projeto numa cidade pequena lá de Minas, chamada Miradouro. Estamos fazendo, já há bastante tempo, um projeto difícil do ponto de vista político, que é o projeto de Porto Alegre, esse pelo BNDES, né? E temos também vários verificadores independentes na área de saneamento. Então,
por que eu estou dizendo isso? Só para mostrar a experiência um pouco do grupo, mas a gente colocou essa questão da outorga variável, ela é 7,5% ao longo dos 30 anos da receita. Esse 7,5% é recurso suficiente para a gente arcar com todas as despesas dos servidores efetivos do SAI. Né? Então, os servidores efetivos permanecerão no SAI, né? O SAI não será extinto, o SAI continua, ele é o poder concedente, é o órgão que concede a concessão, vai ser responsável pela gestão do contrato, e nós temos vários servidores efetivos lá, então esse valor variável ao longo do tempo, esse é o valor no somatório dos 30 anos, esse valor é variável ao longo de todos os meses, dos 360 meses. E temos uma outorga fixa de leilão, 45 milhões, então o início da discussão, o início do leilão e a sua disputa se dá com base nesse valor de 45 milhões. Total disso, 442 milhões ao longo dos 30 anos de contrato. As receitas, nós estamos estimando em 5 bilhões de receitas. Lembrando que em Valadares já há cobrança de água e esgoto, então o que está sendo colocado aqui é importante frisar isso, o prefeito sempre nos orienta nesse papel. Nós não temos aumento aqui de tarifa, nós temos as correções inflacionárias ao longo do período, então, mas essa tarifa já tem, então, a tarifa atual do município já contempla o tratamento de água e o tratamento de esgoto. Né? Aqui alguns custos operacionais, o OPEX 2,3 bi, como eu disse, já há 30 anos de contrato. E aqui os investimentos, que a gente chama de benefícios efetivamente, né? E o saneamento, e os senhores sabem melhor do que eu isso, os investimentos provenientes do projeto, da execução do projeto, uma expectativa aqui com dados de OMS e própria Abicom, serão 183 milhões de reais em economia com saúde. Aqui basicamente são pessoas que são de alguma forma infectadas e deixam de ser, né? Por conta do não tratamento de esgoto. A valorização imobiliária é um ponto crucial e Valadares tem um ativo importante, que é o próprio Rio Doce, então várias áreas que serão potencialmente valorizadas. Turismo, Valadares é uma cidade quente, quem ainda não conhece, e que tem um pico, o Pico do Ibituruna, um lugar lindo, sempre temos campeonatos de asa delta e de paraglide, né, campeonato mundial, então um lugar também que tem uma potencialização para turismo muito grande. A renda do investimento, renda da operação, os impostos na casa de 131 milhões, o que a gente chama sempre, e gosta de falar isso, os benefícios indiretos e diretos do projeto, na casa de mais de 3 bilhões de reais, além efetivamente do CAPEX de 1 bilhão. Né? Bem, os projetos estão todos disponíveis, todos os materiais, edital, anexos, todos os anexos. Nós produzimos uma quantidade relevante de conteúdo e de material sobre o município. Eu acho que temos um material suficiente para uma boa construção de proposta. A ideia é que a gente tenha até o final do mês de fevereiro, 27 de fevereiro, a consulta pública disponível, aberta. Então, peço aos senhores, por favor, que se manifestem, contribuam conosco na melhoria do projeto. Né? Sempre também foi uma diretriz do prefeito, e a ideia de estarmos aqui, eu acho que demonstra isso de maneira inequívoca, uma transparência, uma participação. Amanhã vamos ter a nossa audiência pública, já tivemos uma reunião com os vereadores, tivemos uma quase audiência pública também na publicação do edital, cobertura de imprensa, coletiva de imprensa na publicação do edital. Esse é um ponto importante, porque o município de Valadares tem o SAI, é uma autarquia antiga, né, muito antiga, a primeira do Brasil. Então, eles têm, efetivamente, o SAI como um patrimônio importante da cidade. Só que, ao mesmo tempo, mesmo sendo esse patrimônio importante da cidade, o SAI é incapaz
de alavancar recursos, de captar recursos, e por isso a ideia acertada, na nossa visão da Prefeitura, de concessionar esse serviço e termos um operador privado aí, então, fazendo a execução dos investimentos e da operação. Próximas etapas, como a gente já disse, amanhã nós temos audiência pública, convido os senhores a participar, mas nós vamos fazer a mesma apresentação. Essa apresentação nós usamos no dia 1, com os vereadores, hoje, vamos usar amanhã, mais uma vez para mostrar que não tem nada demais aqui, ou nenhuma diferença de material a ser apresentado em um lugar ou em outro. Então, a nossa lógica é que, a partir de março, a gente faça essa compilação, sistematização, resposta de todos os questionamentos e dados que nos forem enviados e apresentados aqui na consulta, e fazermos o leilão na B3 aí em abril. Nosso apoio à Prefeitura ocorrerá até a assinatura do contrato, então a avaliação dos documentos, habilitação das propostas, né? Da proposta. Então é isso, o futuro já chegou, a gente está muito satisfeito, prefeito, de estarmos aqui. Acho que é um passo importante também do ponto de vista regional. Eu creio que Valadares é o primeiro município, e aí Mônica depois pode confirmar, mas eu acho que é o primeiro município de Minas que vem a B3 fazer a sua apresentação, fazer o seu leilão, provocar efetivamente melhor e maior o mercado. Aí eu acho que isso é uma transferência, uma marca de transparência muito grande do município, e parabenizo o senhor, prefeito, por essa iniciativa. A Hauer tem tido foi um trabalho de 1 ano, mas foi bastante célere aí, para falar que a gente começou o projeto em agosto e estarmos aqui em fevereiro, é muito, muito satisfatório quando a gente consegue entregar um projeto assim nesse prazo, né? Estamos à disposição, a ideia é que o prefeito e o secretário Jackson, por favor, respondam a quaisquer questionamentos ou perguntas dos senhores, e também nós já temos alguns jornalistas aí credenciados. Estamos aqui à disposição para poder contribuir da melhor forma. Obrigado, Mônica. Ô, Mônica, se você me permite, queria fazer um adendo, Camilo, em relação à nova captação de água, que já é um ativo já que existe, fica parecendo ali que vai iniciar os projetos. Não, isso é uma ação compensatória da tragédia de Mariana. Está pronta essa nova captação, investimento de mais de 150 milhões, e deve ser entregue, se não esse mês, no mês de março, já chegando água do Rio Corrente para ser tratada. Então, isso é um ativo já existente. E em relação a tratamento, 0%, mas nós temos um bom investimento já na ET Santos Dumont, que não está tratando, está inoperante, foi colocado ali, mas esse investimento foi feito, mais de 50 milhões à época, e faltando elevatórias para tratar realmente, né? Então, é só para reforçar isso aí. Mas estamos à disposição. Então, a gente passa agora para a fase de perguntas. Se algum dos presentes quiserem fazer a pergunta, a gente disponibiliza o microfone. A gente tem também alguns jornalistas que querem fazer pergunta remota. Então, primeiramente, se alguém aqui quiser já fazer a pergunta, senão a gente começa a fazer as perguntas também pelos jornalistas e passa para vocês. Oi, meu nome é Sérgio. Eu tenho uma pergunta sobre a questão do patrocínio da Renova versus a outorga que vai ser paga ao município. Qual é o estofo legal para estar sendo gerada uma outorga ao município, mas isso vem sendo cruzado com uma verba destinada ao município que, teoricamente, já estaria sendo carimbada? O embasamento legal é a Lei 11.079 e a Lei 13.000, a Lei de Aporte, né? Esse recurso está entrando como um aporte. Então, ou seja, ele não entra na cabeça, ele entra durante a execução e dada a comprovação da execução.
Então, por isso que foi boa a sua pergunta, Sérgio, porque ela é, na verdade, uma execução e um pagamento de obras a serem executadas. O X da questão é que a Fundação Renova coloca esse recurso à disposição do município, mas ele não deposita anteriormente. Então, ele deposita conforme a execução e a entrega efetiva das obras. Então, por isso, ele tem pouco impacto ele tem pouquíssimo impacto na outorga, no final das contas. Até porque, se você pegar 5 bilhões de reais de contrato e 80 milhões de patrocínio, ele é um valor quase que insignificante quando você coloca no modelo. Tá? Nós colocamos, e aí, ultrapassando um pouco a sua pergunta, nós também colocamos na modelagem caso não haja o patrocínio. Tá? Então, caso não haja o patrocínio, cabe um reequilíbrio direto à concessionária. Tá? Então, é importante dizer isso, porque esse é um recurso que ficou no município lá ao longo de muito tempo sendo discutido com a Fundação Renova, sempre aquela discussão, vamos chegar a 80 milhões, mas como é que esse recurso efetivamente é operacionalizado? Então, essa foi a melhor operacionalização. De novo, então, o arcabouço legal, lei de aporte, não estou lembrando o número direitinho dela, é lei 13.000, alguma coisa, que você conhece, dentro da lei 11.079, por isso nós estarmos com uma concessão patrocinada. Né? Ela é patrocinada com nenhum patrocínio efetivamente do poder concedente, R$0 do poder concedente. Só para reforçar, esse recurso já está depositado, ele não vai ser discutido nem com o CIF nem com a Renova, já é um direito de governador Valadares. Então, já está depositado, tanto que ele era 60 e poucos milhões, seja rendimento, chegando aos 80, ele está rendendo, inclusive, depositado no banco, numa conta específica, que assim que apresentar os projetos, aí vai sendo liberado. Mais alguma pergunta? Eu vou pedir que se identifique nome e a instituição, por gentileza. Sim. Boa tarde, meu nome é Vansan, eu sou da Cristalina Saneamento. Continuando sobre o assunto, né, do aporte da Fundação Renova, qual é o mecanismo, então? Você falou, Camilo, que tem um mecanismo que é em função de desembolso de obras, é isso? Então, é em função da programação das obras da concessionária que vai ser feito esse desembolso? Porque na documentação não está explicado isso, na documentação que está em consulta pública. Tá, é só eu pedir ao Fred aqui para achar o número da lei. A lei do aporte funciona, foi instituída no governo Dilma, né? Na verdade, é a introdução de capital fora do período, né? Fora do processo da concessão, e que ele é para e passo à execução de uma determinada obra. Então, ele funciona basicamente como uma medição de obra. Né? Então, se a gente tem 80 milhões para serem executados ao longo de 10 meses, 8 milhões por mês. A gente tem a execução de 8 milhões, a comprovação da execução, pagamento pela conta vinculada. 8 milhões, pagamento. Ele funciona dessa forma. A legislação 12.7666, tá? Não é 13, 12.7666. Essa lei do governo Dilma. De novo, ela é muito utilizada em outros pontos, quando a gente tem rodovias, principalmente. Na legislação de rodovias, concessões de rodovias, isso é já mais operacional. No saneamento é um pouco inovador, mas é uma inovação por conta de uma condição bem típica e exclusiva lá da modelagem do caso de Valadares. Tá bom? Mais alguma pergunta? Quer mais alguma? Outra pergunta, sobre as atividades do SAI, né? Prefeito, o senhor disse que o SAI continuaria suas atividades após o início da concessão. Quais seriam, então, as atividades previstas para os servidores e para é uma autarquia, né? Sim. Não, os servidores efetivos, eles têm toda a garantia, a empresa precisando deles, vai ter livre negociação, mas eles não querendo também ir para a nova empresa, ele fica à disposição da prefeitura e nós temos que arcar com o investimento neles. Né? E em relação aos contratados está livre para
para a gente fazer lá um projeto que a Secretaria de Desenvolvimento está fazendo para reciclagem deles, para requalificação, para eles serem inseridos no mercado de trabalho, muito provavelmente serem aproveitados também pela empresa concessionária, porque eles têm expertise, né? Então, a gente vai ter um carinho muito especial. O SAI continuar existindo, porque esse ativo é todo da autarquia e uma estrutura mínima para ser também um dos fiscalizadores do contrato, junto com a agência e com a verificadora independente, né? Então, o SAI continua existindo. Bom que o prefeito lembrou, a gente tem também, esse é um item que a gente não colocou na apresentação, mas é importante para ser dito aqui, nós temos a presença do verificador independente, ela se dá junto com a assinatura do contrato, acompanha o contrato ao longo dos 30 anos, então ele é uma instituição aí que visa efetivamente o bem desenvolvimento do projeto, né, do contrato de concessão. Ele está para ser contratado pela concessionária, com aprovação do poder concedente, e lá em Valadares a gente tem a agência regulatória que fica em Viçosa, Minas Gerais também, né? Então, são essas as instituições que permeiam esse contrato de concessão. Mais alguma pergunta aqui dos presentes? Vamos passar, então, para algumas perguntas que a gente recebeu da imprensa. Senhor prefeito, aqui uma pergunta da agência Infra. Qual a expectativa do município para realizar essa concessão? Segundo os acompanhamentos que fazemos por aqui, esse deve ser o principal leilão da área de saneamento para este ano. Pelo menos inicialmente, gostaria que o prefeito falasse um pouco sobre a importância disso para o governador Valadares. Bom, como eu disse antes, é uma expectativa muito grande, porque nós sabemos que qualquer empresa e qualquer gestor também público quer o seu saneamento básico sendo cumprido, né? Nós temos aí uma legislação que nos exige esse saneamento sendo cumprido até 2033 e, no caso de Valadares, que é uma cidade polo que vai crescer muito nos próximos 10 anos, principalmente, nós precisamos de um investimento, como foi dito aí, nesses primeiros 10 anos, 811 milhões. A prefeitura não tem condições, por sua vez a autarquia também não. Nós somos sucessores de algumas gestões infelizes no município, que colocou o município em situação difícil, classificação C, né, não conseguimos pegar financiamento, aliás, a nossa gestão só pagamos financiamentos e, por isso, precisamos da parceria. Então, é um passo muito consciente do que a gente está querendo, que nós sabemos que as empresas que irão investir e gerar emprego e renda na nossa cidade, elas vão exigir, no futuro próximo, que a cidade totalmente cumprindo o marco regulatório de 2020. Então, a gente tem uma grande expectativa para a população de Governador Valadares. Isso vai ser muito importante para a gente ter esse saneamento básico sendo cumprido. A gente tem uma outra pergunta aqui, que ela passa até por alguns assuntos que já foram passados, mas eu vou ler, e aí, se vocês tiverem, Camilo e prefeito, secretário, também alguma consideração adicional. Boa parte dos contratos de concessão que estão sendo modelados nos últimos anos, estão prevendo a necessidade da figura do verificador independente para mediar e verificar as questões contratuais. Nesse caso, como isso está sendo pensado para Governador Valadares? Já existe a figura de uma agência reguladora? Seria isso mesmo? De quem é a pergunta, mãe? Da agência Infra. Também da agência Infra, o Jimmy está sendo... Jimmy, tem certeza que foi você, viu? Jimmy Amora, o editor. Um abraço, Jimmy. O Jimmy tem sido um divulgador importante dessa figura do verificador independente. A Hauer tem participado em vários projetos nessa questão da verificação dos contratos. A gente acredita que o verificador independente, mais uma vez, é um instrumento importante para contribuir para a boa execução do contrato. Ele não tem que defender o poder concedente nem o concessionário. Ele tem que reger pela boa execução do contrato, né? Então, a gente é verificador independente em várias áreas de infraestrutura.
Respondendo à pergunta do Jimmy, esse verificador está presente, ele é uma das obrigações na assinatura do contrato a ser escolhido, e a agência reguladora que já regula o contrato de Valadares é a agência da Zona da Mata, chama Ares EM, que é sediada no município de Viçosa. Tá? Então, tem um corpo técnico capaz, que já faz os trabalhos em Valadares. Recentemente, inclusive, fez uma adequação né, de faixas de água e esgoto. Se quiser, secretário, prefeito, falar sobre isso. Então, de fato, é uma agência que já está operante no contrato de concessão de Valadares. As próximas duas perguntas são do Jornal Valor Econômico, Editoria de Mercado e Economia. A primeira é a seguinte: hoje não há perspectiva de grandes leilões estaduais no curto prazo. Já no âmbito das prefeituras, 14 licitações em andamento poderão sair neste ano, com previsão de ao menos 740 milhões de novos investimentos no total, segundo o levantamento da Bicom, que é a Associação das Operadoras Privadas desse setor. Há, no entanto, algumas incertezas regulatórias no âmbito do setor de saneamento e incertezas do mercado. Como o governador Valadares está trabalhando nisso, qual é o sentimento que fica após o roadshow dessa terça-feira? Eu recentemente troquei uma ideia também com o Valor, numa matéria que eles publicaram, e eles, inclusive, não tinham na Abicom o projeto de Valadares. Né? Esse valor é um valor defasado lá, né, em relação ao investimento necessário, que só o investimento aqui desse projeto é de mais de R$1 bilhão. Eu acredito que as possíveis ou potenciais mudanças que estão sendo discutidos no marco de saneamento não impactam o governador Valadares. Primeiro porque aqui nós estamos falando de uma autarquia municipal que é responsável pelo serviço e não de uma companhia estadual. Eu acho que nas companhias estaduais é onde a gente tem essa maior celeuma, essa maior fumaça aí de discussão, e também as questões de regionalização, que também não impactam Valadares. Então, na minha visão, esses dois temas, esses dois itens de discussão recente agora do novo governo, ainda muito incipientes, não tem impacto dentro do contrato de Valadares, uma vez que ele está bem fundamentado, bem instrumentalizado, bem regido em relação a quem é poder concedente, o marco, quem é o regulador, que é a agência da Zona da Mata, a presença do verificador independente. Então, eu acredito que nesse cenário, potenciais mudanças do marco de saneamento que estão aí sendo levantadas não impactam o projeto de governador Valadares. Essa é a nossa visão para os projetos que a gente está trazendo, e acredito hoje, e aí com muita tranquilidade posso dizer isso, porque o projeto de Porto Alegre é o projeto municipal de maior relevância no país, que o projeto de Valadares é o maior projeto hoje em discussão ou em prévias, em vias de ser publicado no país. Né? Nós estamos falando de um contrato de R$5 bilhões, então é um município relevante em relação a vários outros pequenos contratos municipais que estão acontecendo no Brasil. Ok. Governador, ainda do Jornal Valor Econômico, o governador Valadares é uma cidade que tem sido monitorada nos últimos anos, principalmente por conta dos desastres ocorridos na região, em principal no Rio Doce. Segundo a apresentação, o período de investimento ao longo dos primeiros 10 anos deve ser significativo, mas gostaria de entender melhor onde esses recursos serão aplicados e, se possível, entender um pouco mais sobre os recursos da Renova. O recurso da Renova, o prefeito já complementou aqui também, é um recurso de uma contrapartida que já está depositada para a construção de uma estação. Então, esse recurso já tem a sua destinação, os projetos a serem executados. Precisa efetivamente de quem será o executor, e a lógica aqui do projeto é que o concessionário seja o executor desse projeto. De fato, o município de Valadares foi um município muito afetado, né, pelo impacto do desastre de Mariana.
O prefeito poderia depois falar melhor, prefeito, das negociações que ainda estão em curso, né, capitaneados pelo governo de Minas, junto ao Judiciário, ao Ministério Público Estadual e Federal, mas que cabe ao projeto especificamente essa estação da Renova, com o recurso que já está aportado, necessário, então, ser a execução das obras, que, mais uma vez, na modelagem, a gente colocou a cargo como obrigação do concessionário. Do ponto de vista de saneamento, é isso. E aí, outro ponto importante é a operação recente agora, que vai entrar em operação antes do leilão, que é a entrada de captação, a captação efetivamente de água do Rio Corrente, que vai ser um ativo importante para o município, uma segurança hídrica relevante, uma vez que a dependência do Rio Doce deixa de ser uma dependência total. Esse foi uma das grandes questões que o desastre afetou, né? Porque a única fonte de água, que era o Rio Doce, estava completamente contaminada. Então, termos uma solução de backup com o Rio Corrente permite ao município uma segurança hídrica muito relevante. Prefeito, você quer falar sobre as compensações, por favor? Existe uma grande discussão, né, com a Fundação Renova e com as empresas responsáveis pela tragédia. Esse recurso, nós estamos falando da nova captação, que ele soma mais de 150 milhões, ele já está sendo concluído, e a questão do tratamento de esgoto são esses 80 milhões que os projetos estão prontos, precisando ser executados. Então, provavelmente, quem for a empresa vencedora, ela executará e terá esse respaldo. Nós estamos em discussão hoje, junto com o governo estadual e federal, para uma repactuação. Isso não teria impacto nenhum nesse recurso já garantido. Seriam novos recursos, já que o governador Valadares é a maior cidade do Vale do Rio Doce que foi atingido. Nós temos uma área inundável, em torno de 60 mil habitantes são atingidos quando temos enchente lá. Então, a gente vive numa discussão com as empresas, porque a gente acha que a compensação foi muito pouca, e a reparação também. A Fundação Renova ela já gastou em torno de 24 bilhões de reais em reparações e compensações, e isso muito pouco chegou na ponta, principalmente em projetos estruturantes. Ficaram muito pensando em compensar individualmente e sem nenhum projeto estruturante. É claro que esses que a gente citou aqui são estruturantes, que tratamento de água e de esgoto, né? E a nova captação, que é muito importante, inclusive se acontecer uma nova tragédia ou algum derramamento no rio que impossibilite a captação de água, essa nova captação de água está preparada para suprir governador Valadares durante um período que o Rio Doce não puder fornecer a água, né? Então, isso é muito importante, inclusive, traz tranquilidade, como o Camilo bem disse aqui, segurança hídrica para a população de Valadares. Mas essa está muito bem separado, essa questão do que já foi conquistado, do que nós estamos brigando ainda para conquistar para a nossa população. É um tema que ia ser concluído no final do governo anterior, federal, não foi, agora o novo governo está entendendo todo o processo. Nós temos uma associação de municípios que se chama Fórum dos Prefeitos, que são 40 municípios atingidos pela tragédia mariana, e a gente vive lutando aí com a burocracia e, claro, que com os interesses das empresas que, às vezes, não querem compensar e reparar da maneira adequada, principalmente em relação a projetos estruturantes, né? Então, isso tem que ficar bem separado do que a gente está falando aqui, já que os 80 milhões estão garantidos e também a nova captação de água garantida. Temos aqui também uma pergunta da editoria de ESG da Folha de São Paulo. Quando se fala em concessão de serviço de saneamento, pode-se dizer que o município também está preocupado com práticas ambientais. Olhando o programa Acelera Valadares, percebe-se a preocupação da gestão acerca de um desenvolvimento mais sustentável. É, de fato, esse olhar que o mercado deve ter para esse projeto?
Perguntamos, pois a mobilização acerca desse tema é uma resposta à pressão da sociedade por iniciativas que minimizem os impactos socioambientais de um setor que terá um grande desafio em uma cidade como Valadares. Quais são as práticas que devem ser adotadas? Aqui com esse foco em ESG. Bom, eu acho que é inaceitável um gestor público não pensar em sustentabilidade, né? E quando a gente percebe uma cidade com 0% de esgoto tratado e com o desenvolvimento batendo na porta, né, a gente precisa de recorrer às parcerias. Então, esse é o grande passo nosso. Nós hoje fazemos um trabalho, através da Secretaria de Meio Ambiente, também muito forte em relação à preservação de nascentes e cuidando das outras áreas. Mas o tratamento de esgoto é inaceitável. Uma cidade de 300 mil habitantes ainda está jogando 100% do esgoto sem tratamento no Rio Doce, que é uma pérola que nós temos. Então, esse cuidado nós sempre tivemos. E como percebemos que não temos condições, por isso estamos vindo com a concessão para a gente achar o parceiro ideal para a gente realmente estar resolvendo de uma vez por todas. Como eu disse no início, nós já temos empresas internacionais e nacionais investindo em Valadares. Tivemos a visita agora de uma empresa austríaca de 180 anos de existência, querendo vir para Valadares. Com certeza, eles vão olhar essa questão da sustentabilidade. Então, nós precisamos nos antecipar e estar resolvendo isso aí. Por isso, a pressão ali nos primeiros anos no tratamento de esgoto. É importante também a gente frisar, prefeito, nós temos um capítulo específico dos indicadores de desempenho atrelados aos ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, esse projeto é um projeto que já nasce com a possível emissão, e aí para os investidores privados, com a possível emissão de green bonds, né? Então, ou seja, porque ele já tem o monitoramento adequado e quais são os indicadores que são impactados com os investimentos na concessão. Isso já está lá na matriz do projeto. A gente sempre tem feito projetos onde a gente já tem no nascedouro os encargos direcionados à questão de sustentabilidade. Então, a gente acredita que, além disso, como o senhor bem diz, prefeito, é um absurdo termos uma cidade de 300 mil habitantes que joga 100% do esgoto no rio, né? Então, acho que esse é um indicador, é um primeiro indicador magnífico que o Valadares vai corrigir, com todos aqueles potenciais 3 bilhões de reais de investimentos serem gerados. Isso tudo afetará, sem dúvida nenhuma, toda a cadeia de indicadores ESGs e a Agenda 2030. Mais uma vez, só para frisar, isso é um item lá do caderno de encargos. A gente tem vários indicadores já diretamente colados, mensurados, conectados com a Agenda 2030. Obrigada. Mais alguma pergunta dos presentes? Acho que com isso a gente encerra, então, a fase de perguntas e a gente passa, então, para um vídeo. Uma cidade acolhedora, calorosa, de povo alegre e trabalhador, que recebe a todos de braços abertos. Eu sou Governador Valadares. Seja bem-vindo e fique à vontade para ver de perto meus muitos cartões postais. A Açucareira, um grande patrimônio histórico. A charmosa Ilha dos Araújos, que atrai famílias e atletas para sua orla. O Parque Natural Municipal, com 40 hectares, e o maior deles, o Pico da Ibituruna, com 1.123 metros de encantos, paisagens que me fazem a capital mundial de voo livre. Sou uma cidade jovem, com 84 anos de história. Nasci às margens do Rio Doce. Cresci muito e rápido, me tornando a maior cidade do leste de Minas, com quase 300 mil habitantes. Braço das pedras preciosas e do esporte de aventura. Palco das noites quentes e cheias de animação. Respiro juventude e sou polo educacional da região, com diversas universidades. Tenho o que todas as cidades grandes têm.
E também tem o sol que as pequenas podem oferecer. Tenho um pé na terra, outro na cidade. Meus braços alcançam o céu cheio de cores e meus olhos miram o futuro. Sou a cidade da tecnologia e inovação, com leis modernas e favoráveis à vinda de novas empresas. Sou da Sudene. Sou a cidade de grandes obras, do comércio e prestação de serviços. A cidade da educação, do esporte, da saúde. Sou um pedacinho de Minas que vale a pena experimentar. Conheça, visite e viva Valadares. Obrigada. Com isso, então, a gente encerra aqui o Roadshow. Dou parabenizar mais uma vez o prefeito André, o secretário Jackson, a Hauer, em nome do Camelo, pelo trabalho e a todos os colaboradores. Lembrando que a consulta pública do projeto, como já foi dito, ela encontra-se aberta para aqueles que tiverem interesse em fazer suas contribuições. Amanhã será realizada a audiência pública do projeto em Governador Valadares. A B3 e o município de Governador Valadares agradecem a presença de todos. Tenham uma boa tarde.